Mais uma vez, estamos aqui fazendo o nosso segundo videocast, hoje com uma pessoa muitíssimo especial, já vou apresentar vocês. E antes da gente começar, como sempre, eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, dê aquele famoso joinha e tudo sobre esse videocast vai estar aqui embaixo na descrição do nosso canal. Então, hoje, nós vamos começar, antes de tudo, antes de eu apresentar a nossa super convidada especial. Olá a todas e todos. Bom, não vou nem falar nada da nossa convidada de hoje, porque Não, daqui não a dá pouco você vai spoiler. apresentar. Nossa convidada hoje é ponta da agulha, é Eu assim, só ó. tenho uma coisa Fantástica. para falar. A gente já teve alguns videocasts com ela que foram maravilhosos. E só que assim, esse tema, Esse ela tema, gente, é super é atual. muito fera. Antes da gente começar, vocês sabem que o tema de hoje está aqui o nosso quadro, né? A gente vai falar sobre inventário de GE. Gente, olha, vocês sabem que isso daí para gente agora está sendo cada dia mais cobrado e as empresas vão ter que se organizar e se adequar a esse novo cenário de crédito de carbono. Mas antes da gente dar essa palhinha e antes de eu chamar a nossa convidada, eh, eu quero agradecer a vocês todos, né, por essa audiência de sempre, mais uma, entendeu? Nós já fizemos anteriormente outros videocasts com essa mesma convidada, e eu quero agradecer, e eu quero mesmo vocês sabem que para quem não nos conhece, eu já apresentei aqui a minha xará, Maria Cecília Piccoli, e eu sou diretora da Ellen Duxus aqui, ó, Ellen Duxus. Eu sou a diretora de ISG da Ellen Duxus e o meu nome é Maria Cecília Tinoco. Por isso que nós somos a dupla aí das Marias Cecílias da Ellen Duxus. Então, antes de começar e antes de apresentar, é a nossa querida professora Ana Paula Brito. Gente, ela foi minha professora, tá? Eu fiquei tão apaixonada por ela que agora eu quero ela na minha vida sempre. Então, antes de começar e antes de eu passar para ela, eu quero, como eu faço sempre, passar para vocês um mini bio da professora doutora Ana Paula Brito, tá? E ela é oceanógrafa, ela é PhD em Química Ambiental e Ecotoxicologia pela Universidade de Erime, no Japão. Gente, vocês não vão acreditar. A mulher é PhD no Japão. Olha o nível que eu estou trazendo para vocês, hein? Não é fraca, Não não, é né? mole, não, hein? Olha, Só quando nós. qualidade aqui Ó, na olha só, já viu o sarrafo aqui é alto, hein? Ela é especialista em engenharia sanitária e ambiental pela UERJ. Ela é especialista pela Fundação Getúlio Vargas em qualidade e empreendimentos. Ela é auditora líder de ESG. Gente, olha só, mulher auditora líder de ESG. Ela é instrutora, auditora, consultora de diversas normas, incluindo a BNT PR 2030 1 e 2, tá? Ela é instrutora da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Não é para qualquer um não ter um videocast com esta pessoa. Olha, essa professora é fantástica. Ela é professora em cursos de MBA e pós-graduação em instituições renomadas, como a Fundação Getúlio Vargas, Instituto Aqualux e a UCB. Então, agora, vamos acabar, né, minha xará? Vamos acabar com esse suspense. E vamos lá, professora Ana Paula Brito, se apresente e a palavra é toda sua, minha querida. Valeu, Cecília, brigadíssima. Tudo bom, pessoal? Obrigada por esse espaço para comentar sobre
um pouquinho do nosso inventário de gás de efeito estufa, né, da 14064 e do GHG Protocol. Então, é essa aí que a Cecília me apresentou, sou eu, tá? Eu, fazer o Isso quê? tudo Você me apresentou, né, Cissa? Só tudo isso. Isso tudo é a professora Ana Paula Brito. Mas né? Fazer o quê, né? Quase que eu perguntei quem é essa pessoa aí, É gente. ela mesmo, Gente, gente. mas assim, vamos aproveitar que a professora está aqui, que não é sempre que a gente tem essa presença tão ilustre com a gente. Verdade. Vamos. Antes da gente perguntar, deixa eu falar como é que vai ser o formato do nosso videocast para quem está assistindo pela primeira vez. O nosso videocast, gente, tem o formato da seguinte forma. Ele é uma entrevista com um convidado, que nesse caso aí é a professora Ana Paula de Brito, entendeu? E ela vai responder 3 perguntas sobre um tema, que ela é uma especialista no tema, né? Então, é assim que a gente vai falar. Mas antes de tudo, a minha xará, a Maria Cecília Já tá querendo Piccoli, uma charada a Maria nossa Cecília convidada. Piccoli, ela tem uma dúvida sobre o GHG Protocol. Porque a gente vai falar muito disso, né? Vai, fala a sua dúvida para a É o professora nosso Ana Paula. tema. Então, assim, acho que antes da gente começar a entrar mais né, a fundo no assunto, professora, o que é esse tal desse GHG protocolo? Isso é uma das perguntas que a gente vai fazer, né? A 14064 e o GHG Protocol, na verdade, o GHG é o Greenhouse Gases, né? Que é o nosso, em português, gases de efeito estufa. Então, ele é um protocolo para quantificar os gases de efeito estufa. Ele é um documento, assim como a 14064, mas o GHG assusta um pouco porque está em inglês, né? Mas Exatamente, a gente fica com isso na cabeça, né? E o GHG, gente, é um formulário, tá, que é preenchido. Ele foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, entendeu? Eles são os autores desse formulário, desse framework que vai posicionar quais são, as emissões de gases de efeito estufa da organização que está fazendo o seu inventário. Mas antes de tudo, né, vamos começar as perguntas? Então, eu acho que a gente já pode entrar, porque exatamente para a gente dar essa oportunidade para a professora trazer para a gente aí com maestria que ela tem. Vamos lá. A primeira pergunta, que aí ela já vai responder agora com detalhes, porque todo mundo já sabe o que é o GHG Protocol. Professora Ana Paula, me diz aí, quais são as principais diferenças e complementariedades entre a ABNT, NBR, ISO 14064 e o GHG Protocol na elaboração do inventário de emissões? as duas normativas, Cissa, elas são bem parecidas, tá? A principal diferença é, como você falou, o GHG Protocol, que ele é gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Na verdade, o GHG Protocol, ele é mundial, né? Se vocês quiserem, vá lá no ghgprotocol.org, que vocês vão ver que ele é uma metodologia mundial, mas a FGV trouxe para o Brasil e ela tem uma planilha de cálculo, né? Ela tem uma metodologia já automatizada nessa planilha de Excel. E a 14064, ela fala do relatório em si. O GHG Protocol também fala um pouco do relatório, de como tem que ser estruturado essas informações que vocês vão apresentar no inventário, né? E ele traz uma metodologia. A 14064 não. Ela não traz uma metodologia, ela deixa à disposição da OI, né, da organização inventariante, que é a organização que está fazendo o inventário, escolher qual é a melhor metodologia de cálculo que ela quer. O GHG Protocol, ele já compilou algumas dessas metodologias. Então, fica mais fácil para a gente, porque a gente tem a regra,
né? Porque na página da Fundação Getúlio Vargas, né, tem algumas orientações para a gente e traz também a planilha já com os cálculos. Então por que a gente não usa só o GHG Protocol? Porque já imaginaram, gente, entregar para um CEO de uma empresa uma planilha cheia de número? Qual é a primeira pergunta que ele vai te fazer? O que eu vou fazer com isso, né? Aonde começa? Tá cabeça para cima Né? ou cabeça para baixo? Exatamente. O que eu vou fazer com esses números? O que isso quer dizer, gente? Então, quando eu dou aula, eu apresento o GHG Protocol, eu falo da 14064 e digo: olha só, galera, tem que apresentar a planilha de cálculo e o relatório, porque no relatório você consegue manusear a informação. Não é um número simplesmente. Você vai explicar de onde é que veio aquele número, por que aquele número acontece. Você vai explicar as suas premissas para quem estiver lendo poder entender. Porque um número por um número, como é que eu vou comparar uma empresa de consultoria com uma multinacional? Posso comparar? Pode, gente. Tá? Você vai ter que fazer, obviamente, indicadores relativos, vai trabalhar com a intensidade carbônica, né? Com um indicador onde eu possa relativizar esse número. Mas por isso que é importante você ter o relatório, porque na planilha de cálculo eu não consigo fazer isso. Então, o relatório vai me trazer essas nuances aonde eu vou poder comparar a minha empresa com uma outra concorrente. Tá ok? Sim. E aí não importa o segmento, não importa do que elas fazem, a gente consegue então ter essa comparabilidade. Sim, né? Claro que dentro do mesmo segmento faz mais sentido, né? Por exemplo, uma siderurgia. Quantas toneladas de aço, de ferro gusa, eles produziram no ano? Se eles produziram mais, claro que as emissões vão ser maiores, né? Pela própria produção. E aí você consegue emissão por tonelada de produto, você consegue relativizar e você consegue comparar com o seu concorrente se você está emitindo mais ou não. Sim. Então isso é importante saber que a comparabilidade entre os concorrentes faz mais sentido. É isso aí, professora. Uma segunda pergunta, Vamos minha amiga? precisar muito disso daqui para frente, né? Vamos. Vamos lá, então, assim, a gente vai trazer mais informação aqui para vocês e a gente gostaria de saber da professora, né? Como que a gente define corretamente os limites organizacionais e operacionais desse escopo 1, 2 e 3? E o que é o escopo 1, 2 e 3? Segundo o GHG Protocol, e como que a gente garante a conformidade com a norma técnica? A Isso. 14.004, 064, perdão. Isso. A 14064, ela também fala em limite operacional, tá? Só que a gente está mais acostumado a utilizar o limite operacional do GHG Protocol. E você, sem querer, na sua pergunta, você já respondeu o que é um limite operacional. O que é esse limite? Limite operacional de uma empresa é o que ela vai inventariar, o escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 e 2, eles são obrigatórios, tá? O escopo 3 é que ele é o voluntário, porque são as emissões dos outros. Então, o escopo 1 são as minhas emissões diretas, são aquelas emissões que eu posso controlar. Então, eu tenho um carro. O carro flex. Eu posso definir se eu vou utilizar etanol, se eu vou utilizar gasolina. Ok? Agora, como é que eu vou obrigar ao Uber, que está me levando, que é um terceirizado, né? Que é um escopo 3, como é que eu vou obrigá-lo a utilizar etanol em vez de utilizar o gás ou utilizar a gasolina? Fica difícil para. Quando a gente tem um contrato, a gente pode colocar em contrato.
Mas quando a gente não tem, a gente não consegue controlar, a gente consegue só influenciar, né? Então, a diferença entre limite organizacional e limite operacional é que o limite operacional é o que é o limite físico, digamos assim, da sua empresa, aonde eu vou estar olhando as minhas fontes de emissão. Tá? Então, dentro de uma localidade, eu vou definir as fontes de escopo 1, que são as minhas emissões diretas, as fontes de escopo 2, que é o uso de energia elétrica, que é indireta, porque é um terceiro que me dá, mas sou eu que consumo, e o meu escopo 3, que também é uma emissão indireta de upstream, que a gente chama, né, da cadeia que me sustenta, né, tudo aquilo que eu compro dentro da minha empresa, e o downstream é tudo aquilo que sai da minha empresa, falando em linhas mais gerais, tá? Então, o escopo 3 são divididas em categorias, e cada uma dessas categorias a gente também trabalha para entender quanto de emissão a gente, organização, né? A gente demanda tanto dos nossos fornecedores quanto dos nossos clientes, né? Para falar do downstream e do upstream, tá ok? E aí o limite organizacional. O limite organizacional, a gente tem normalmente 3 abordagens, que é o controle operacional, que é o mais utilizado sempre e que é o obrigatório pelo GHG Protocol. A gente tem o controle financeiro, que é aquele controle que quem é que banca a empresa, né? E o de participação societária, que é através das próprias ações, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que o controle operacional é 100% da empresa, é uma empresa A. A empresa A controla a empresa A. E aí, essa empresa A vai ter 100% das emissões no controle operacional e no controle acionário, né? Na participação societária. Porque 100% das ações é da empresa A, 100% do controle operacional é da empresa A. Agora, vamos imaginar que essa empresa A, ela tem 50% de uma outra empresa B. Se eu estiver no meu controle acionário, na minha participação societária, para a empresa A, eu terei que calcular 100% da empresa A mais 50% da empresa B. Porque a empresa B tem ação, tem parte, a empresa A tem parte da empresa B, né? A nossa sorte é que quem vai definir o limite operacional é a organização inventariante, não é o consultor, não é o verificador, não é o validador. Eles é que vão dizer para a gente como é que eles querem. E, normalmente, eles querem o controle operacional, tá? Porque é mais fácil, é quem opera, quem controla a operação. Tá? Então, essas são as definições, né, do controle operacional, controle financeiro e participação societária. E, como eu falei, a mais fácil e a mais usual é o controle operacional. Continuando aqui, que a gente tem uma porção de dúvida pela frente ainda, Ana Paula. Mas vamos Mas lá. eu imagino que quanto mais eu falo, mais Mais dúvidas vão dúvida. surgir. Com certeza. Para todo mundo. Melhor eu ficar quieta, então. Não, que Não, ficar a gente quieta, precisa não. A gente Os precisa saber sobre o assunto. nossos telespectadores estão ansiosos para saber mais um pouquinho, porque é uma dúvida, gente, é algo. Só um minutinho, eu acabei de me lembrar aqui. Eu não falei com a conformidade com a conformidade 14064. isso. Deixei a pergunta Pela metade, vai, pela complementa aí, metade. professora. Então,
A 14064, como eu tinha dito antes, ela não tem uma metodologia, mas ela tem uma regra de como a gente trabalhar nossos dados da atividade. O que são os dados da atividade? Os 60 litros de gasolina que eu gastei, são os 1.000 megawatts de energia, né, que eu consumi. Então, o próprio consumo que a organização teve que vai gerar gás de efeito estufa, né? É o dado da atividade que a gente chama. Então, para a gente ter essa conformidade, tanto com o GHG de protocolo quanto para 14064, a gente precisa que esses limites, tanto os limites organizacionais e os limites operacionais, estejam muito bem definidos. Hoje de manhã eu estava com um cliente e aí eu falei, mas e essa empresa? Vai ficar onde? Ah, não, essa empresa é controlada pela outra, e aí, assim, olha só, quem controla? Vamos se basear no controle operacional. Quem está controlando? Ah, a gente não tem controle dela. Então, se não tem controle, ela é escopo 3. Então, isso tem que estar muito bem definido, porque causa confusão, tá? Esses limites, tanto o limite operacional quanto o limite organizacional. As abordagens sejam consistentes ao longo do tempo. Normalmente, quando a gente faz o inventário, a gente não faz uma vez o inventário. A gente faz hoje para continuar fazendo ao longo do tempo, né? Para ter um histórico de emissão. E aí eu preciso ter essas informações precisas, né? Consistentes ao longo do tempo, porque senão eu vou estar comparando laranjas com bananas. Tá? Isso também é uma coisa bem difícil, Realmente. porque metodologias são alteradas, fórmulas de cálculo são alteradas, combustíveis são alterados, o maquinário é alterado, né? É trocado. Então, muitas vezes é difícil a gente manter essa consistência ao longo do tempo, ok? Qualquer exclusão, eu preciso justificar tecnicamente. Não é eu não vou colocar porque está difícil de calcular. Eu tenho que justificar, porque eu preciso do nosso quarto item, que é a rastreabilidade e a transparência. Quando vocês forem levar esse inventário para verificação, e aí eu vou explicar daqui a pouco o que é a verificação. Né? Não dá spoiler. Não dá spoiler, não, professora. Tem a última perguntinha. Pô, essa pergunta é a minha, professora. Não esvazia meu conteúdo, não. Eu não vou esvaziar, não. Então, quando formos fazer a verificação, primeira coisa que o auditor vai perguntar: da onde você tirou isso? Da onde veio? E aí, é o que eu brinco, gente, não adianta ser da Wikipedia, não adianta ser do TikTok. Eu preciso de dados confiáveis. E eu preciso entender quais são as premissas, porque esses dados têm que ser transparentes. Eu preciso saber da onde eles vieram e como foram adquiridos. Então, por exemplo, eu preciso um dado de medição de balança. A balança está calibrada? O medidor está calibrado? Eu preciso ter um dado confiável. E isso é que é um ponto bastante crítico dentro do nosso inventário, principalmente no escopo 3. Porque como é que eu vou ter um dado confiável se eu preciso pedir para o outro? Será que o outro fez do jeito correto que deveria ter sido feito? Tá? Então, a conformidade, a gente consegue garantir a conformidade no escopo 1 e 2. Isso a gente consegue. Mas o escopo 3 ele fica meio a desejar, porque a gente depende das informações do outro. Agora eu Ok? entendi por que o CEO fica desesperado, não é só com a planilha, né? Não é só com a planilha, é com a informação que ele tem que dar
Outro dia ele falou assim para mim, professora, ele falou: "Poxa, vamos calcular aí, porque eu vou ter que fazer uma viagem aérea, né, de avião, então pela trajetória, ai, quanto que eu estou emitindo de gases do efeito estufa?". Aí tem toda uma fórmula matemática, hein, gente, não inventa não, nem chuta. Exatamente. Tem todo um cálculo. Só que a sorte dele é que, pela metodologia do GHG Protocol, o fator de emissão é por passageiro. É por passageiro. Então, é por passageiro. Então, ele tem que dividir o gasto do QAV, né, do combustível de aviação, por tantos passageiros daquela aeronave. Então, o número fica bastante reduzido. Fica, é isso aí. Espero que os Pode- CEOs estejam assistindo a gente aqui para ter uma tranquilidadezinha, vai. Aí ele ficou assim na hora: "Mãe, eu tenho que informar?" "Tem, minha amiga. Tem. 6 compro 3, tem". Isso aí. Tem que informar. Vamos lá Tem. na terceira pergunta, professora. Olha só, gente, quais são a pergunta é: quais são os desafios da quantificação e verificação das emissões de GEE? E como a BNT NBR ISO 14064 orienta a asseguração e credibilidade do inventário? Porque esse inventário tem que ser assegurado, senão não tem valor, gente. É muito amplo, né, É para muito explicar. Vamos amplo. ouvir a professora. Vamos lá, professora, diz para eles como é que é esse desafio aí. Pois é. A quantificação é o que a gente já comentou. A quantificação é essa. Mais uma vez, gente, a planilha do GHG Protocol é uma das metodologias possíveis, tá? Ela garante uma metodologia já em um único lugar, mas se vocês quiserem fazer através de outras metodologias, tranquilo, ok? É porque o GHG Protocol já colocou tudo numa planilha, já é automatizado, você bota o númerozinho em cima, sai outro númerozinho embaixo. Mas eu tenho alguns clientes que fazem fora do GHG Protocol. Por quê? A tipologia da empresa é mais robusta. A tipologia da empresa tem muitas fontes. E a planilha do GHG Protocol é uma planilha mais simples. Então, eles preferiram utilizar uma metodologia feita fora da planilha do GHG Protocol. É possível? É. Posso publicar no RPE, que é o Registro Público de Emissões, também gerenciado pela FGV? Pode. Tá ok? Sem problema nenhum. Como eu falei, é só uma metodologia. Então, a quantificação já está garantida, basicamente, minimamente, por essa planilha da FGV, né? E o que é a verificação? A verificação é como se fosse uma certificação para aquele ano. Por quê? Todo ano nós temos que fazer o inventário, né? O inventário ele é anual, normalmente de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado. E aí, a certificação, né, de uma 914, de uma 45, ela é trienal, mas você tem as manutenções anualmente. É como se fosse isso, tá? Só que a certificação, e no nosso caso a gente chama de verificação, ela é anual, é para aquele inventário daquele ano passado. Então, 2026, nós estamos olhando as emissões de 2025. 2027, a gente vai olhar as de 2026. Então, essa verificação é uma organização de verificação e validação chamada OVV, com acreditação junto ao Inmetro, que tem essa responsabilidade de olhar essa quantificação, de olhar o inventário e garantir que os 60 litros de gasolina que você colocou na planilha são exatamente os 60 litros que você tem como evidência, por exemplo, na nota fiscal. Se tiver diferente disso,
o verificador vai falar, olha, está diferente, vocês têm que arrumar. E fica uma não conformidade, fica um desvio, fica um acordo de que até uma semana vocês vão consertar esse número. Porque se for publicar no RPE ou no relatório de sustentabilidade da empresa, o número tem que estar correto. E nós, da OVV, a gente não vai poder assegurar um número equivocado. Eu não posso assegurar que você me apresentou uma nota fiscal de 50 e você colocou 40 no seu inventário. Vocês vão ter que alterar esse número, ok? Então, a verificação, ela serve também para a gente ter um outro olhar, né? Dentro desse inventário. Os organismos inventariantes, alguns têm um departamento de ESG, um departamento de sustentabilidade, onde as pessoas conseguem olhar para esses números com mais carinho, né? E analisar se esse número faz sentido ou não. E a OVV traz isso, traz esse olhar mais especializado naquele número, né? Naquele escopo, tá ok? Ai, que Então, bom, professora, que a senhora já nos esclareceu isso. E também eu gostaria de deixar uma informação aqui que é super importante, tá? Esse mercado já é um mercado regulado pela lei, entendeu? 15.042, do dia 11 de dezembro de 2024, que acaba a vacância agora, dia 11 de dezembro de 2026. Isso quer dizer o seguinte, que esse mercado, de agora para frente, vai ser obrigatório ser feito, principalmente pelas operações que emitem muito gases do efeito estufa. Essa lei serviu para criar o Sistema Nacional de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa. Então, esse comércio já vai existir, já é um mercado regulado, entendeu? E que a partir do ano que vem não vai ter perdão, né, professora? não. Faz aí a consideração Isso que final. só assim, para a gente encerrar, posso só colocar uma perguntinha aqui, Xará? Desde que seja pequenininho, porque o bem nosso tempo está rapidinho. acabando. Mas é só para entender porque eu tenho essa dúvida. Todo mundo vai precisar fazer esse inventário? Não. Como que vai ser isso? Pois na verdade são duas coisas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul já têm leis específicas para inventário, tá ok? Então, no licenciamento ambiental, empresas com mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalentes no escopo 1 e 2 e 20 mil só em São Paulo, tá? São Paulo é que é um pouquinho diferente. Eles já são obrigados a fazer para a renovação do licenciamento ambiental. Essa legislação que a Cecília comentou, ela é para o crédito, tá? Ela é para o mercado de carbono. Então, quem quiser vender os seus créditos de carbono terá que fazer inventário. Como é que você vai vender uma coisa que você não sabe o que você tem, tá? E quem precisar compensar também tem um mercado para compensar, né, professora? Exatamente, né? Mas aí deixa eu só terminar rapidíssimo, porque vocês perguntaram quais são os desafios e eu não respondi. O desafio é ter essas informações, gente. Eu ia falar que uma palavra não muito bonita, muito feia. Pode falar. Mas é um inferno conseguir essas informações, gente. Porque não faz sentido para o resto da empresa, né? A quanto de extintor vocês trocaram os extintores? Trocamos 10. Ah, então tá, 10 e quantos quilos? 60. Gente, é de PQS, é de água. Só quem gera emissão é CO2, o extintor de CO2, PQS só no uso e água nem no uso. Mas aí eles mandam essas informações e a gente fica meio sem saber o que fazer com elas. Eu acho Então, que isso daí, professora, com o tempo,
vai virar meio que padrão, vai ser Vai. mais é porque é tudo muito novo, né, Vai professora, integrar, esse né, no ano dia a dia, e eu né. acho até que agora a obrigatoriedade vai ser, a partir do ano que vem, vai ser realmente obrigatório, quem emite mais de 10.000 toneladas. Só que aí tem aquela parte que para você se ajustar ao escopo 1, 2, 3, você vai ter que cobrar isso da sua cadeia de valores, dos seus Sim. fornecedores, das empresas que prestam serviço, principalmente É. as empresas que prestam serviço. E E falta também, na minha opinião, uma um top-down, entendeu? O CEO virar e dizer assim: olha só, a partir de agora, isso é importante para a empresa. Porque senão fica o departamento de meio ambiente, sustentabilidade lá, pedindo, por favor, você pode me dar essa informação? É importante. Mas Né? sabe que a tendência, professora, é que a parte de os bancos vão porque a senhora sabe, né, melhor do que ninguém, que quando mexe no dinheiro do povo, Sim, É isso. eu acho que esse daí vai ser o grande trunfo do futuro, entendeu? A partir do ano que vem, os créditos vão estar vinculados a você quer um crédito de investimento, vai estar vinculado a você apresentar seu relatório de emissões. sim, Aí, obrigatoriamente, o CEO vai mandar todo mundo fazer, vai ser sempre assim. Isso exatamente. Porque aí vem top-down, né? é a única maneira. E aí depois as pessoas se acostumam e fazem por osmose, entendeu? Porque no início é sempre difícil. E vai ter Gente, qualquer mudança é Exatamente. difícil. Ninguém gosta de mudança. E o é, desafio Né? maior começa a gente convencer também a autodiretoria, né, tá que nem os relatórios exatamente. os relatórios de sustentabilidade, a metodologia a gestão de E ESG, né, que é ISG. O ESG, né? Nossa, ESG, as pessoas dizem que não, 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 agora os bancos vão segurar o dinheiro de todo mundo, aí as pessoas vão pensar seriamente se vão Exato. fazer ou não. Você não tem, querido? Então não vou te Então dar de dinheiro. E dinheiro, não agora, tem Não faz, crédito, né. não tem agora você vai ter que ter. É agora vai isso. ser fácil. Eu acho que o mercado de emissões também vai ser mais ou menos a mesma coisa. Caso contrário, o Brasil não consegue cumprir suas NDRs, suas, NDCs, né. Entendeu? Isso. Então, agora para a gente chegar ao nosso final triunfante, Passou muito professor, rápido a esse gente é episódio. impossível. Eu tenho que fazer várias videocasts contigo, professora, porque você tem muito assunto bom para Muita coisa. A gente trazer. já teve, mas assim, a gente quer mais, A gente professora, a vai gente sempre vai querer abusar. mais. É. Gente, olha só, eu vou agradecer muito primeiro a professora Ana Paula, Xavier de Brito. Ela é fantástica, foi minha professora, eu admiro muito o trabalho dela e o conhecimento que ela tem. Eu quero agradecer de coração, professora, mais essa participação. E eu também quero agradecer, agora o nosso videocast, infelizmente, está acabando, mas daqui a pouco a gente tem mais, a gente todo está sempre aí, a cada 15 dias, nós estamos nesse canal trazendo novidade para vocês, tá? Então, por favor, se inscreva no nosso canal que ainda não se inscreveu, acompanhe, compartilhe com os seus amigos, com todas as pessoas que você conhece que são interessados por ISG, agora também por inventário de GE, que isso daí vai ser legislação, todas as já é, né, todas as organizações vão ter que se adaptar, entendeu? Tanto públicas quanto privadas. Então, gente, não tem aonde, é um caminho sem volta, não tem como correr. E eu quero agradecer a todo mundo, vou deixar a professora agradecer, a minha parceirona aqui, a Maria Cecília, agradecer Vamos também. ouvir a professora, a gente já dá um tchauzinho para todo mundo. Tchauzinho, todo mundo. Vamos lá, professora, agora se Então, despede. agradeço por terem ficado até agora, né? Ouvindo o que a gente tem para falar. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar perguntas para a gente, eu respondo sem problema nenhum. Sempre falei isso para a Cecília, né? E é uma área que eu gosto muito, então por isso que nem me incomodo
de ficar respondendo, tá ok? Então, Maravilha. espero que vocês tenham gostado demais desse podcast. Então, espero também que vocês me chamem para mais outros, Ai, tá ok? com certeza. Sempre! Gente, olha só, eu quero agradecer e vocês sabem que aqui na descrição do nosso canal também tem o nosso site, tá, que é www.duxus.com.br e lá tem o formulário que vocês vão poder fazer perguntas pra gente e a gente direciona pra professora responder, tá bom? Pode mandar e a gente Então a gente direciona. direciona e a gente vai responder todas as perguntas. Por favor, gente, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Nós estamos esperando vocês no nosso próximo videocast. Muito obrigado e até já, minha turma!